Salve, salve, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico. Para alguns, para os outros acho que não, né? Para mim eu vou estar boiando, porque eu não sei muito do tema, mas eu quero aprender com o especialista na área, né? Bom, antes de a gente falar quem é o nosso convidado, mas acho que vocês já viram, está no título da thumb, está em todo lugar. O YouTube é muito massa, né, velho? O YouTube é muito top. Bacana. Quero falar dos nossos patrocinadores, o Israel, que patrocinou essa linda mesa aqui, colocou a nossa linda logo. A gente não tem falado da musiquinha, né? Agradecer o Thomas pela musiquinha. O Tom, o Tomias, né? Que fez aí, ele pegou da minha ideia, achou meio... Mendes Araújo. Toma Mendes Araújo, exatamente, com H no meio ainda. Isso. Nosso Yeka Kids, que é o nosso primeiro patrocinador do nosso podcast, estava lá com a gente, não acredito, ninguém acreditava em nós, só Yeka Kids, né? E hoje a gente tem tudo isso, graças a Deus e graças às pessoas que têm nos patrocinado. Se você quiser doar uma plantinha para a gente nova, por favor, estamos aceitando aí uma plantinha bonitinha, colorida, do jeito que você quiser, sentindo no coração, né? Isso aí. Bom, obrigado, Robson, pelo suporte, novamente, fortalecendo a gente. Estou aqui com Jaime Gonçalves Pimenta Jr. Acertei? Achou, esse é presente. Achou que eu não ia voltar, né? Obrigado, Jaime, por aceitar esse convite, que foi muito difícil você vir. Né? Não, você mesmo se... Vai ser eu, e eu falei, tá bom, vamos embora. Bom, mas achou que eu não ia voltar, mas eu voltei. Não, você sempre vai voltar. A gente sempre precisa de você. O Alê não veio ainda, né? Não, o Alê... você conhece o Alexandre. Mas ele vai vir. Olha lá, o André está atrás das câmeras. Então... Por quê? Oxi! Deixa essa parte, sim. Deixa essa parte. Deixa preto e branco, deixa essa parte. Sim, a Andréia fica com a gente aqui, galera. Ela é muito legal. Pronto. Hoje a gente vai falar de um tema, de uma coisa muito importante, eu acredito, porém... Eu gosto muito. Você gosta muito. Eu sou muito curioso, mas eu nunca me aprofundei. Por isso que foi muito bom o tema que você sugeriu, que é escatologia. Escatologia. Mostra o outro também, que você gosta muito. Esse aqui é o que ele mais gosta. Ele leria todo dia esse daqui, ó. Ih, não pode falar isso, não. Não? Senão o pessoal fica bravo aí. Bom, fique à vontade. Durante a entrevista aí eu vou entrando no meio, que é o que você gosta. Então vamos lá. É isso aí, é dinâmico, é polêmico. Vamos embora. Isso aí. Bem, valeu, Álvaro. Tá sendo bem bacana. Eu gosto muito desse tema. É uma coisa que eu sempre estudei, depois que eu fiz no seminário também, gosto bastante de falar sobre escatologia. Acho que não sou o especialista, acho que tem pessoas aí que manjam muito mais, né? Mas nada como falar uma coisa do que você gosta, né? Sim. Então, desde de criança, de adolescente, não, de criança, com 12 anos eu já lia livro de escatologia, e todo adolescente gosta de escatologia, né? Porque gosta de saber as curiosidades. Que o que vai acontecer, também, né? Mas a gente vai ver que escatologia não é isso. Exato. Que eu já vi aqui no... Mas, assim, é um tema que eu acho que muito importante para a gente lidar e que tem que ter no Reborn. Entendeu? Eu acho que tem alguns temas que talvez o pessoal vai ver aí, que a gente vai fazer, que tem que ter, mesmo que... mas vai falar sobre isso de novo? Mas é importante ter, para a galera saber realmente o que a gente tem falado, saber a linha que a gente pensa aí. Sim. E, então, assim, eu fiz aqui várias anotações aqui, né? Vocês vão ver aqui. E eu vou começar pelo básico. Então, você vai perguntando aí, vendo qualquer dúvida, polêmica. Você sabe que eu não gosto de polêmica, né? Não. Então, não gosto nem um pouco de polêmica. A gente é contra. A gente é contra a polêmica. Mas vamos lá. Escatologia, para começar, ele é o estudo das últimas coisas. Tá? Então, bíblica? Das últimas coisas bíblicas ou de tudo? De tudo, na verdade. Escatologia, ela na ciência, ela tem uma outra definição também, mas aí a gente não entra nesses detalhes. Mas escatologia é o estudo das últimas coisas, que, no caso, biblicamente falando, é sempre uma doutrina, quando você pega aqueles livros enormes de teologia sistemática, é sempre a última. Então, você estuda menos importante, é isso, quer dizer? Não, acho que o pessoal gosta de colocar por último porque está se estudando as últimas coisas. Faz sentido. Entendeu? E é interessante que, assim, todo mundo, adolescente, jovem, principalmente, gosta de escatologia porque fala do Apocalipse. Lembrando que a escatologia não é só o Apocalipse na Bíblia.
Daniel envolve isso, Mateus fala de escatologia, entendeu? Então, Fim dos tempos. temos Ezequiel fala de escatologia. Então, você tem vários livros na Bíblia que falam desse tema. E é interessante que a escatologia não é para prever o futuro, não é para a gente saber o futuro. O objetivo de Deus, quando Ele colocou esses textos e essas situações na Bíblia, não é para que a gente saiba, agora nós vamos ser os descobridores do que vai acontecer no futuro, saber detalhes e tudo mais. Não, a ideia é o quê? É a gente ter esperança. Então, a escatologia é para a gente ter esperança. E eu confesso que eu demorei um pouco de tempo para descobrir isso, porque antes eu queria saber por curiosidade. Depois eu vi que, poxa, a escatologia me traz esperança. Porque quando a gente pensa que o futuro, a eternidade já está garantida, então a gente pode descansar em Deus. E eu acho que esse é a principal razão da gente estudar a escatologia. Entendeu? Então, é por isso que é um tema bem importante. Mas quando se diz esperança, assim, né? Você muito tempo estudando, percebendo, anotando, lendo. Agora você tem uma esperança de que tudo isso vai acontecer. Você Sim. tem esperança porque, biblicamente, fala que vai acontecer. Sim. Só que a Bíblia, ela traz de uma forma que a gente, assim, ela traz, a gente lê e a gente tira nossas conclusões, certo? Que muitas vezes, eu já ouvi falar que tem que tomar cuidado com a conclusão que você tira. Que muitas vezes ela deixa de ser bíblica. E ela passa a ser uma opinião pessoal. Exatamente. Mas, às vezes, essa curiosidade de saber como vai ser o fim dos tempos, se ficar só na curiosidade e a pessoa não entender que é uma esperança, na verdade, que você pode acreditar e deve acreditar que os fins dos tempos, é um pecado você não acreditar que é uma esperança? Eu não chamaria de pecado. Eu acho que, assim, a gente está desperdiçando conhecimento. Porque aí vira conhecimento por conhecimento, entendeu? Então, assim, é o que acontece com escatologia, acontece muito disso. A pessoa quer estudar porque, tem um monte de coisa figurada, de alegoria, eu quero saber. Aí você tem muito conhecimento e e aí? Para que você vai usar isso? Só para mostrar para os outros que você sabe? Entendeu? Então, assim, o conhecer por si só não é pecado. O que pode se tornar pecado é o que a gente faz com isso. Então eu vou lá e vou mostrar para todo mundo que, nossa, eu manjo de escatologia. Entendeu? Entendi. Então, acho que aí acaba sendo pecado. Agora, a curiosidade, tem gente que fala, eu não vou estudar a Bíblia por curiosidade. Muito pelo contrário, eu acho que tem. Tem que estudar por curiosidade, sim, também. Porque tem muita coisa curiosa na Bíblia. Não só escatologia, mas tem umas histórias que você fala, parece novela. Então, vale a pena estudar a Bíblia. A Bíblia é um quadro de emoções, né? Sim. Tem um livro de emoções. Tem tudo que você queira saber, romance, guerra, amor. Tudo isso. Tudo isso está na Bíblia. E o fim dos tempos. Que, obviamente, é a coisa que eu mais gosto, né? Uhum. É o que está próximo. Eu acredito que seja próximo. Na verdade, assim, é engraçado porque, se você pensar, porque Jesus fala, em breve eu vou voltar. Só que, assim, já se passaram 2000 anos e muitas das coisas que é se falado na escatologia não aconteceram ainda. Aí você fala, mas é muito tempo. Para Deus não é nada. Para nós é muito tempo, entendeu? Tanto que, assim, você vê que os judeus esperaram mais de 2000 anos até Jesus vir a primeira vez. Entende? Então, assim, para Deus, realmente, o tempo não é nada. Para nós é um pouco. Né? Mas, indo para os fins dos tempos, vamos dizer assim, né? É interessante até falar desse negócio de tempo, que a Bíblia ela não detalha, ela não tá, tanto como o objetivo da escatologia é trazer esperança, a Bíblia não fica detalhando detalhes como data, lugares específicos. Por que você acha que... Justamente pelo que eu falei, porque o objetivo de Deus não é trazer esses detalhes, entendeu? Para que a gente tenha conhecimento por conhecimento. Talvez se ele tivesse colocado a suposta data, talvez não teria esperança. Exatamente. Porque, já que vai ser aquele dia, então beleza. Então, aquele dia em diante eu já sei que ele vai voltar. E não há fé, porque você pensa, se Jesus só vai voltar no ano 2144, até lá a gente faz o que quer.
Só que o problema é que, no passar dos tempos, muitas igrejas e pessoas tentaram colocar data. Os Testemunhas de Jeová, por exemplo, eles queriam colocar data para quando Jesus voltasse. Entendeu? Então, você vê que... Mas isso não é algo que Deus coloca na Bíblia. Não é esse o objetivo da escatologia. Entendeu? Entendi. Então, tanto que é por isso que aqui o que eu vou falar? Eu vou, no tempo que a gente tem aqui, falar das linhas gerais e das linhas mais conhecidas da escatologia. Para quê? Até para incentivar a galera a ir atrás daquela que ela mais entende como certa ou quer saber mais, entendeu? E essas linhas são todas bíblicas, certo? Todas são bíblicas. Todas, você tem grandes homens durante os séculos que defenderam essas linhas escatológicas. Então, Tá. não tem nenhuma que... Porque justamente, porque como você falou, a Bíblia pode ter várias conclusões. A Bíblia é um livro fascinante, porque assim, ela tem uma verdade só. Só que o nosso pecado e a nossa forma de ver, às vezes, gera confusão. A gente cria confusão. E, às vezes, a gente tem que entender que a Bíblia, por exemplo, ela não foi escrita para nós que vivemos no século XXI. Não é que não foi escrita para nós, mas ela foi escrita de acordo com uma linguagem de milênios. Então, quando Deus usava isso, o objetivo da Bíblia era ser... quando os apóstolos e os escritores escreviam a Bíblia, eles queriam alcançar quem? As pessoas ali ao redor deles. Então, eles escreviam coisas que eles entendiam. E entendeu? Coisas que até hoje você vê aplicada também. Sim, é aplicado. Sim. Só que, por exemplo, para nós, algumas coisas, se a gente não entender o contexto das quais elas foram escritas, para nós não vai fazer diferença. Aí é que vem as heresias. Por quê? Porque a gente muitas vezes não aplica da forma correta e não entende o contexto que foi escrito. E escatologia, principalmente o livro de Apocalipse, é um livro que pode ser extremamente alegórico. A alegoria é o quê? Não é exatamente algo literal, algo que é daquele jeito. Às vezes ali é uma alegoria. Então, a gente precisa entender muitos desses aspectos. Certo. Mas a ideia é o seguinte, eu peguei como base para a gente falar esse livro aqui, que é do Millard J. Erickson, é um grande teólogo, ele fez uma teologia sistemática, e ele é muito conhecido no mundo cristão. E ele escreveu esse livro, que é a Escatologia, a polêmica em torno do milênio. No qual, o que ele faz aqui? Ele dá uma visão geral de todas essas linhas teológicas. Entendeu? Ou seja, geralmente, o problema da escatologia, muitas vezes, é que, quando a gente aprende, a gente vai aprender apenas aquela linha teológica do lugar onde você está. Seja na igreja, seja no seminário, geralmente é essa a tendência. Só que eu acho que, poxa, isso não é legal. Porque é legal eu chegar para você e falar, você tem aqui, você pode ser milenista. E você vai falar, pô, beleza, eu estudei. Tem nomes hoje conhecidíssimos que são milenistas. E tem nomes hoje fortes, teólogos brilhantes, que são pré-milenistas, que são dispensacionalistas, que são pós-milenistas, apesar de ter menos hoje em dia. Então, assim, você tem em várias pessoas que estudam a Bíblia, que são fiéis, que são piedosos, e cada um acreditando em uma linha teológica. Né? Bom, você falou que existem várias linhas, né? Isso. Vamos caminhar para elas. E qual que é a mais assim seguida, mundialmente, talvez? É uma boa pergunta. Antes de falar disso daí, só pegando três... com pontos básicos em relação à escatologia, tem algumas coisas assim interessantes. Porque, assim, primeiro, a gente nunca deve brigar com ninguém porque a pessoa pensa uma linha diferente. Porque, às vezes, a pessoa ela tem os motivos dela e a Bíblia dá margem para que ela defenda essa ideia. Até porque o mais interessante não importa a linha teológica que você creia, que você escolha, que você fala, pô, essa que eu acho que a Bíblia está falando. Todas elas vão crer numa coisa, que Jesus vai voltar em algum momento e vai vai governar pela eternidade. Então, isso é o básico, isso é fundamental. E isso é muito importante, porque, claro, outras linhas de finais de tempos, outros mitos de finais de tempo não vão acreditar em Jesus.
Mas essas linhas, por isso que nenhuma dessas linhas teológicas elas vão necessariamente ser heresias. Por quê? Porque todas acreditam nisso daí. Um outro ponto que eu acho interessante, por isso que esse livro ele fala assim, a polêmica em torno do milênio. Por quê? Porque o milênio ele é uma das coisas que mais traz discussões em relação à escatologia. Porque é justamente, geralmente, a sua posição sobre o milênio é que define as outras. Então, é que traz essas diferenças, entendeu? E aí a gente já entra na questão de o que é milênio. Do milênio, então, eu imagino o seguinte, que Apocalipse 20 fala sobre esse milênio, que vai existir. Aí existem 3 linhas correntes sobre o milênio, que é o pós-milenismo, o amilenismo e o pré-milenismo. O pós-milenismo e o amilenismo, eles têm uma linha semelhante de algumas coisas, que os dois diferem do pré-milenismo, na maioria dos aspectos. Então, vamos lá. O pós-milenismo, o que o pós-milenismo acredita? Acredita o seguinte, que o reino de Deus, certo? Que Jesus veio, que Jesus fala lá nos evangelhos, é uma realidade presente e que está no coração dos homens, entendeu? Então, o que acontece? É uma realidade terrena presente e não apenas uma realidade que vai acontecer no futuro. Ou seja, o pós-milenismo pode entender de que o reino de Deus, o milênio, já está acontecendo. E que não é uma coisa literal. Aí é uma questão que... Se está acontecendo, já começou. Já começou, porque eles usam os textos que Jesus fala de que o reino dos céus já está entre nós, por exemplo. Então, eles entendem que o reino de Deus, o milênio, ele não é literal. O que é literal? Que ele não vai acontecer 1000 anos exatamente. Eles entendem que é uma coisa mais espiritual. Entendeu? Tá. Eles entendem também o quê? Só que o pós-milenismo, e aí eles começam a dividir, a separar um pouco do amilenismo, é o quê? Eles esperam a conversão de todas as nações. Por isso que os pós-milenistas são um dos povos que mais evangelizam. São os grupos que mais evangelizam. Por quê? Porque eles entendem o seguinte, enquanto toda nação, enquanto todo homem, toda nação não conhecer de Jesus, Jesus não vem. E aqueles povos que, bem antes de Jesus, que não tinha como a mensagem chegar neles? Eles não têm respostas para isso. O que eles entendem, na verdade, é o seguinte, o que eles falam, como eles responderiam a essa questão? De que o que eles esperam, essa conversão de todas as nações, é uma espécie de paz mundial. Entendeu? Então, conforme o evangelho vai sendo pregado, as pessoas vão se convertendo, e isso vai progressivamente fazendo com que o mundo fique melhor e vai se instalando esses anos, esse milênio de paz. Essa questão assim de que você perguntou, ela não tem tanto a ver com a escatologia, ela tem muito mais a ver com soteriologia, tipo, o que a gente pensa sobre salvação. Então, assim, é uma coisa assim, nem assim a gente entrar em muito detalhe, que a gente vai acabar perdendo muito aqui, e é uma coisa que a gente vai acabar misturando muito. Mas, assim, o que acontece tem mais a ver com salvação. Tá. Entendeu? Você pode ser pré-milenista e acreditar que essas pessoas nunca seriam salvos mesmo, ou acreditar em outra coisa, entendeu? Então, o pós-milenista, ele acredita também no quê? Que no crescimento gradual do reino. E aí, o que vai acontecer? O pós-milenista, ele acredita que, com esse crescimento gradual do reino, é como se a gente estivesse meio que preparando o reino para Jesus voltar, ainda que isso seja capacitado por Deus, ou seja, aqueles mais piedosos vão entender, não, ok, a gente vai estar pregando o evangelho, mas quem faz toda a obra é Deus. Então, por isso que acaba não necessariamente sonhando uma heresia, não é uma obra nossa. E aí Jesus volta, entendeu? O milênio já aconteceu de forma espiritual. Teoricamente, o reino já está aqui. O reino já está instalado, Jesus volta, e todo mundo tem a sua ressurreição. Eles acreditam, então, que todo mundo vai ser salvo? Não necessariamente. Porque, de novo, ainda vê essa questão de salvação. A Igreja Católica, por exemplo, acredita
Por quê? Porque eles são universalistas, de que, no fim, a obra de Cristo salva todo mundo. Mas, como eu falei, aí já é um campo mais da soteriologia. Mas, porque assim, você fala que aqui, né, quanto mais gente sabe, mais a paz vai estar no mundo, por exemplo. Isso. Então, quanto mais gente vai conhecer, teoricamente, logo todos poderão conhecer. Poderia. Estatisticamente falando, poderia. Entendeu? Mas não vai. Porque o objetivo é só trazer aquela paz mundial, aquele momento tranquilo, em que aí realmente o reino é instalado, Jesus volta, então a eternidade começaria. Sim. Quais são os pontos interessantes disso? Você torna a igreja mais ativa. Porque, assim, se eu preciso evangelizar, se para Jesus estar aqui eu preciso que o maior número de pessoas conheçam, então, bora evangelizar. Entendeu? Então, é interessante, é uma visão otimista do mundo também. Porque você pensa, o mundo, a tendência é o quê? O mundo melhorar. Sim. Entendeu? E reconhece que o reino de Deus é muito maior do que a igreja em si. Entendeu? Ou seja, não é a igreja que faz a obra, é Deus. Entendeu? Só que tem alguns pontos difíceis de lidar. Por exemplo, por que o mundo não está melhorando? A gente está aí há milênios e o mundo não melhora. Nós não vemos uma melhora nas atitudes do mundo, nós não vemos uma melhora da situação. E, pelo contrário, a gente só vê cada vez mais piorando. E a tendência é cada vez mais piorar. Tanto que, assim, eu fiz uma aula de escatologia com o Carlos Oswaldo, que é um professor de seminário que já faleceu, mas que do Palavra da Vida, né, que muita gente gostava dele e gosta ainda, tem uma boa lembrança. E ele falava que ele achava que o milênio ou a tribulação ela seria baseada em arco e flecha. Porque ele achava que o ser humano poderia se destruir a tal ponto que, quando tivesse a tribulação e o milênio, Jesus ia voltar, a Terra ia estar quase que como era 2.000 anos atrás, entendeu? Sem tecnologia, justamente por causa disso, porque o mundo não está ficando melhor, entendeu? Ele tem ficado pior. Entendeu? E eles acreditam que isso pode inverter. Eles acreditam que isso pode inverter. Tá. Entendeu? Então, o pós-milenista é isso. Eles entendem isso. Então, é o quê? Que Jesus volta depois do milênio, que é um milênio mais espiritual, entende? E então vai ser instalado o reino, vai ter a ressurreição, então a eternidade. Pouco tempo disso daí, ou seja, quando Jesus volta, entre a ressurreição e a eternidade, é pouco tempo. Então você tem qual que é o básico? Dá para perceber o quê? Que eles são muito alegóricos, ou seja, eles não veem a Bíblia e o que está falando principalmente sobre esse tema de escatologia de forma literal. Jesus vai reinar 1000 anos na Terra. Não. Eles entendem que esses 1000 anos é figurado. É apenas uma forma de falar algo gigantesco, algo maravilhoso. Igual perdoar irmão 60 vezes 7, né? Isso, entendeu? Exatamente. Para eles, assim... só que nessa questão de perdoar, faz sentido você entender que Jesus está falando de uma alegoria. Entendeu? Sim. Em outras situações ali, escatologia, não. Então, eles creem muito nisso. Aí a gente vai para o amilenismo. O amilenismo ele é muito parecido com o pós-milenismo. Qual que é algumas diferenças aí? Lembra que eu falei que no pós, o que acontece? Jesus volta, ele tem, de certa forma, ele instala, de certa forma, um reino, entendeu? Porque estamos preparando um reino para ele, então tem a ressurreição e a eternidade. Sim. O amilenista não. O amilenista ele não crê nisso. Ele entende o quê? Que o reino é literalmente não, é totalmente espiritual, alegórico, entendeu? Ele acredita que a gente vai continuar aqui. Não, acredita que vai ter um novo céus e uma nova terra. Porém, que não vai ter uma instalação de um reino literal ou que Jesus volta para reinar em algum momento. Jesus volta, mas o milênio já está acontecendo. É mais ou menos assim. Jesus voltou, todo mundo ressuscitou e a eternidade vem. Aí tem um julgamento,
dos ímpios, e Jesus, e aí a gente vive a eternidade. Entendi. O pós-milenista entende que existe um pouco desse, ainda existe um Jesus reinando no final. O amilenista não. Por isso que vem a palavra amilenista, ou seja, que ele tá, o a é o prefixo, ele está negando o milênio totalmente. É como se o reino dos céus fosse totalmente espiritual. Entende? Agora, mais complicado esse. Esse é mais complicado. Por quê? Porque esse é totalmente Ao mesmo tempo que ele alegórico. acredita, ele não acredita. Só que, assim, a maioria dos amilenistas, eles são... Os presbiterianos são amilenistas. O Augusto Nicodemos é amilenista. E ele é um cara, um expoente aí da teologia brasileira. E ele é amilenista. Então, você vê por aí justamente isso, homens piedosos que podem pensar diferente de outros. Entendeu? Que não é um pecado. Que não é um pecado. Fique bem claro isso. Sim. Os amilenistas tendem a não esperar um cumprimento literal de profecia nenhuma no tempo futuro. O que isso significa? Existem muitas profecias da Bíblia que não foram cumpridas ainda. Entendeu? E o amilenista vê todas essas profecias de forma alegórica, não literal. Entendeu? Então, vamos pegar, por exemplo, em Daniel, que fala lá dos 7 anos, e fala lá daquela estátua, por exemplo. Tem algumas partes ali que não foram cumpridas ainda. Então, os pré-milenistas entendem o quê? Que aquilo vai acontecer literalmente. Então, por exemplo, vão ter 10 nações que vão se reunir e vai ser o novo Império Romano. Alguns pré-milenistas acreditam nisso. Os engasguei. Eles vão entender o quê? Que tudo isso é espiritual, que é alegórico. Entendeu? Nossa, cada um... E tudo vai para o mesmo caminho. Tudo vai para o mesmo caminho, que Jesus volta e nós vivemos eternamente com Ele. Por isso que E a gente só vai ver quem está certo quando ele voltar. É basicamente isso. Basicamente isso. A gente vai ver quem está certo quando ele... Às vezes vai ter... É que nem quando a gente fala de arminianismo e calvinismo. Né? Tem uma briga enorme, só que vai ter calvinista no céu, vai ter arminiano no céu, vai ter quem não acredita em um dos dois no céu. E a gente só vai saber quem está certo quando chegar lá. Né? E aí, por fim, a gente tem o pré-milenismo, que é o quê? Para nós, assim, no contexto que a gente vive, é o mais fácil de entender. Por quê? Primeiro que o pré-milenismo é o que quando você vê qualquer filme sobre escatologia, é esse que eles estão usando. Essa linha teológica que eles seguem. Então, por ser a mais óbvia, talvez? Por ser, na verdade, uma coisa assim, americana, vamos dizer assim. Os americanos, como, por exemplo, quem define essa cultura de filme são os americanos. Entendi. E eles são extremamente pré-milenistas, a maioria, principalmente a grande maioria ali. O pré-milenismo ele começa entendendo as escrituras de forma literal, as escrituras de formas literais. Ou seja, o que está escrito na Bíblia é exatamente aquilo, a não ser que o contexto prove o contrário. Ou quando a situação se torna absurda. Então, por exemplo, tem um texto que Jesus fala que ele gostaria de ser como uma galinha para proteger os judeus lá, os cidadãos de Jerusalém. Jesus não é uma galinha. Então, logo, a gente vê que aquele texto não tem que ser tomado como literal. A gente tem que entender que ele é uma figura de linguagem. Agora, quando os pré acreditam que Jesus é uma galinha? Não. Os prés assim, eles vão pegar literal desde que aquilo não seja um absurdo. Nesse caso, eles vão entender que é um absurdo, então eles vão entender que o sentido é outro. Mas os pré-milenistas, eles vão entender tudo de forma literal. Então, se está escrito na Bíblia que vai ter 1000 anos no milênio, vão ter 1000 anos literais. Vão ser 1000 anos. Do ano 0 até o ano 1000. Então, eles entendem o quê? Que em Apocalipse 20, está dizendo o quê? Que vai ser estabelecido na terra o reino de Jesus. Jesus vai vir, vai sentar num trono e vai governar o mundo por 1000 anos. É isso que o pré-milenista entende. Entendeu? Ele entende o quê? Que esse reino ele vai começar de alguma forma surpreendente ou cataclísmica.
No caso, alguns entendem que é o quê? Que é quando, no fim da grande tribulação, quando Jesus volta e ele estabelece esse reino, literal. Quando aqui eles falam que vai governar, a gente também vai estar presente nesse momento ou a gente já foi arrebatado? Então, o pré-milenista ele vai entender isso. Ele vai entender que o quê? Que Jesus vai voltar com os santos e com os anjos, e nós vamos reinar junto com eles por 1000 anos, ou seja, a terra, literalmente. É claro que aí a gente, na tribulação, aí eu vou detalhar se a gente vai ser arrebatado antes ou depois. Mas, em algum momento, sim, o pré-milenista entende que os cristãos, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, vão ser arrebatados e vão reinar com ele de verdade, assim, um reino mesmo. Cada um vai ter a sua função, vai ter as suas responsabilidades, ainda que o reino seja de Jesus. Os pré-milenistas acreditam que uma grande tribulação vai acontecer antes do milênio. Aí a gente depois entra em detalhes no outro ponto, que é a questão, né, como eu falei, o milênio e a tribulação. Então, o pré-milenista, o amilenista e o pós, necessariamente não vão acreditar numa grande tribulação. Não vão acreditar que existe esse tempo antes do milênio. Entende? Porque se acontecer, vamos supor, começou a grande tribulação, então pode ter certeza que daqui a um tempo o milênio já vai começar. Será que pode? Tá. Segundo a literalidade da Bíblia, que fala em Daniel, 7 anos depois. Porque uma outra característica interessante do pré-milenismo é o quê? O pré-milenismo pode fazer uma divisão clara entre igreja e Israel. Entendeu? Então, o pré-milenista clássico e dispensacionalista entende que a grande tribulação ela vai cuidar de Israel. Entende? Deus vai tratar com Israel. Então, aí você vai ter duas linhas. E esses 7 anos ali, ele é literal ou ele também é... É literal. É literal. Aquelas taças que falam em Apocalipse seriam literais. Aqueles sofrimentos, aquelas mortes, tudo aquilo é literal. Aquilo realmente iria acontecer. E vai ser exatamente 7 anos como? Assim, como se fosse hoje, normal, no dia a dia? Ou vai ter muita diferença? A gente obviamente vai perceber. Sim, vão ser 7 anos, o mundo vai continuar rodando, andando, entendeu? Rodando? Rodando. Ué? Tá. A Terra não é plana. Tá, desculpa. Entendeu? E aí o que acontece? Nesses 7 anos, é como se Deus seria a Bíblia fala que é como se fosse um sofrimento que nunca houve na Terra. Então, é como se Deus... seria a ira de Deus sobre a Terra. Então, os habitantes da Terra vão sofrer. Vão ter, teoricamente, 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio isso que eu aprendi. de puro sofrimento. Isso é dispensacionalismo. Que é a linha que a IECA segue, que o Seminário Bíblico Palavra da Vida segue. Então, por isso que a gente tem mais conhecimento dessa parte, entendeu? Então, assim, só que você pode ter dois pensamentos aí dentro disso. Você pode crer que você é arrebatado antes da tribulação, então a igreja não passaria por esses 7 anos, e você pode ser arrebatado depois da tribulação, antes de começar o milênio. Então, tem essas duas linhas, que aí depois eu entro mais em detalhes, mas dentro do pré-milenismo você tem isso daí. Então, como eu falei, o pré-milenismo entende que Jesus vem reinar por 1000 anos. Depois desses 1000 anos que Satanás está preso, ele solta Satanás por um tempo para provar, digamos assim, aqueles que, por exemplo, nasceram no milênio, num momento de retidão, e, por fim, depois, ele manda Satanás e seus anjos para o lago de fogo, e então tem o julgamento, e aí vem a eternidade. Tá, agora comecei a viajar demais. Nesse tempo, antes de Jesus soltar Satanás, a gente vai estar aonde? Nós quem? A gente quem? Os convertidos. Reinando com ele. Reinando no céu. Não, ou aqui na terra. Na terra. Então a gente vai andar junto com ele. Uhum. Tá. E aqueles que forem contra Jesus?
durante o reinado dele aqui, o que a gente vai fazer? Aí, assim, a Bíblia fala que Jesus vai reinar com cetro de ferro. Porque vai ser justiça, vai ser retidão. Mas se você não fizer o que Jesus fala, né, de como ele vai estar reinando, então a nação vai sofrer. Posso dizer que é uma segunda chance? Em Para que aqueles sentido? que, por exemplo, começou agora. Eu passei o mundo normal e começou o milênio. Certo. Pô, agora Jesus está ali, cara, tô vendo. Será que vou me arrepender agora? Será que posso chamar de segunda chance ou Então, a não? Bíblia não deixa claro o que vai acontecer, por exemplo. Vamos supor que a tribulação começasse agora. Se Jesus Não chegasse pode. agora, o que a gente sempre sabe? A gente sempre ouve. Jesus chega, a gente sobe. Isso é o pré-milenismo, pré-tribulacionista, dispensacionalista. É isso que você acredita. Que É você tá tudo, falando é aí. tudo mais um pouco. Entendeu? Não, porque é isso que a gente ouve, louvor, pregação, que é o seguinte. Porque é o contexto que nós estamos, o contexto da nossa igreja, o contexto da onde nós estamos, o contexto americano, entendeu? Tá. Porque nos filmes é o que a gente vê. A maioria dos filmes, raramente você vai ver um filme amilenista. Você vai ver um filme que é pré-tribulacionista e pré-milenista, entendeu? E tem como eu ser pré-milenismo e não ser pré-tri? Tem? Tem, porque aí você pode o quê? Você pode ser um pré-milenista histórico, que é o quê? Porque assim, então, só voltando um pouco para não confundir mais, o pré-milenista define a sua posição quanto ao milênio, ou seja, você crer que Jesus vai vir e reinar fisicamente na Terra por 1000 anos, ponto. Esse é o pré-milenista. Aí você pode crer, na tribulação, você pode crer outras coisas que podem complementar isso. E aí é que a gente vê o quê? Que aí é o que a gente pode pensar aqui em relação à tribulação. Você pode ser pré-tribulacionista, você pode ser pós-tribulacionista, ou você pode ser mesotribulacionista. O pré-tribulacionista é aquele que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então, nós estamos lá, toda a igreja some, é o que a gente vê nos filmes. Opa, sumiu, fica só as roupinhas Só lá. as roupinhas. Só as roupinhas. E aí, nesses 7 anos, está acontecendo essa tribulação na Terra, que é esse sofrimento, 7 anos de sofrimento. E depois, enquanto isso, nós estamos lá no céu, tendo 7 anos das bodas do Cordeiro, que seria um simbolismo do quê? De que nós estamos lá tendo um jantar com a noiva, com o noivo, né? Porque nós somos a noiva, e lá nós vamos receber digamos assim, os galardões pelo que nós fizemos na Isso Terra. durante a tribulação estaria Nós estamos acontecendo lá no aqui. céu, nessa E boda a do gente não vai ter Cordeiro. esse contato. A Bíblia não fala, provavelmente não. A Bíblia não diz. A Bíblia Enquanto não isso, fala. aqui na Terra, a Terra está sofrendo, a ira de Deus. E aí, Como se Deus tivesse virado as costas para o mundo. quase isso. Tá, Mas não a grosso ele virou, modo, né? Porque ainda assim vão ter pessoas que vão crer nele durante a tribulação. E quem que vai ficar aqui para falar do Evangelho, então? Então, alguns vão crer. Entendeu? A Bíblia também não detalha. Entendeu? Mas vai ser vai ser momento de muito sofrimento. E o que tem a ver esse negócio quando fala os 144 mil judeus? Isso daí, essa é uma grande polêmica. Se você ficou até agora aqui no nosso podcast, por favor, deixa seu like, esse tema está sendo muito bom. E coloca assim, hashtag o que você é. Se você é pós, se você é o A, e se você é o pré, só para a gente saber se você tem acompanhado até aqui. Isso. O que acontece? Por exemplo, o dispensacionalista entende que o mundo ele é dividido em 7 dispensações. Eu trouxe até aqui essa parte do livrinho aqui, para você ver aqui. Por exemplo, esse autor, ele é um dos grandes expoentes do dispensacionalismo, que ele defendeu e realmente é assim, super conhecido nisso daí. Então, temos as 7 dispensações. Entendeu?
então que ou seja, são dispensações, são o quê? Vamos de grosso modo, vamos dizer o quê? Que são momentos, são períodos da história que Deus vai dar algumas responsabilidades e vai ter alguns juízos. Então, por exemplo, na inocência, a responsabilidade era o quê? Cultivar o jardim, não comer o fruto, encher e subjugar a terra. Como não foi cumprido, então tem maldições, morte física e espiritual. E aí vai ter essas outras 7, que é a da consciência, o do governo civil, o do governo patriarcal, a lei mosaica, que é quando Moisés traz a lei, e o período da graça, que é o momento que nós estamos. Entendeu? Sim. Então, Parece que ele está ensinando uma dinâmica noturna que vai acontecer daqui a pouco. Pega até o quadrinho. Então, assim, o dispensacionalista entende isso, por isso que vem de dispensacionalismo, dispensações, que são períodos. E que nós estamos na época da graça, ou seja, que é a época da igreja. Depois disso vai vir o milênio, e dentro do milênio você tem um período que alguns dividem a tribulação e o milênio. A tribulação, o que acontece? Os dispensacionalistas entendem o quê? Que quando Jesus morreu na cruz, Deus parou de lidar com Israel e está lidando com a igreja, que somos nós. Os ímpios. Gentios. Os gentios. Isso. Ímpios. Os ímpios também, não está errado. Então, assim, aí, depois disso, vai vir a tribulação que Deus volta a lidar com Israel. Para que tudo isso? Para responder a sua pergunta dos 144 mil. Alguns entendem que os 144 mil são judeus que vão, de certa forma, pregar o evangelho do reino. Só que a Bíblia só fala deles, não fala de forma específica o que é. Entendeu? Justamente não deixa claro o que são esses 144 mil. Fala das 12 tribos de Israel, mas pode ser apenas uma forma de dizer assim, que Deus vai lidar com Israel novamente. É uma forma, uma linha de pensamento. Então, é essa questão do dispensacionalismo, ele acredita nisso, assim como em outras coisas. Porém, você pode ser um pré-milenista histórico, porque o que acontece? O pré-milenista histórico, o que ele acontece, o que ele acredita na grande tribulação. Ele acredita que a igreja pode passar pela tribulação. Ele não acredita que Deus dividiu a igreja, a história da humanidade, em eras, em períodos. Acredita apenas que o evangelho é progressivo, que a história continua até que Jesus volte. E aí você pode acreditar, sim, que a igreja pode ser arrebatada antes da tribulação, ou não. Você pode ser pós-tribulacionista, que é o quê? Você acredita que vai ter um milênio. Porém, a gente, como igreja, nós vamos passar pela tribulação, nós vamos sofrer junto com o mundo, e no final dessa tribulação, Jesus volta, entendeu? Então, a gente é arrebatado, digamos assim, a gente se encontra com ele nos ares, e aí a gente, digamos assim, volta com ele para reinar por 1000 anos. Porque, lembra, pré-milenista, ou seja, o milênio é real e literal. Tá. Então, você pode ter essas duas linhas aí. Entendeu? Para quê? Para você que tem a ver com a tribulação. E existe uma outra linha que é pouco difundida, mas tem alguns que acreditam, que, na verdade, nós vamos... a igreja passa metade da tribulação, que é a parte mais leve, né, de paz? Os 3 anos e meio lá mais leves. E quando a tribulação ficar ainda pior, aí a igreja é arrebatada. Só que assim, não tem muita base bíblica para defender essa tese. Essa teoria, entendeu? Ela basicamente você consegue ter alguns textos bíblicos para defender o pós-tribulacionismo, porque, por exemplo, um argumento muito forte do pós-tribulacionismo são as 10 pragas do Egito. Não? O povo, digamos assim, o povo judeu, ele ficou no Egito enquanto as 10 pragas aconteciam, mas eles foram o quê? Protegidos por Deus.
Então, ou seja, tem um argumento que a gente pode continuar. Ou seja, a gente vai passar pela tribulação. E alguns podem sofrer ou não, mas a gente vai ser, de certa forma, protegido por Deus. E você acredita que pode ser? Então, essa é uma pergunta difícil. Porque, assim, a minha vida toda, eu aprendi que o dispensacionalismo era a única Correta, certa, que tinha... e que todas as outras eram erradas. E aí, conforme eu fui estudando mais, eu fui ouvindo alguns pastores que eu gosto muito, e quando eu entrei para ver o que esses pastores pensavam sobre escatologia, eu vi que, por exemplo, eles eram pré-milenistas históricos. E aí eu buguei. Falei, peraí, eu aprendi que só uma era certa. Cara influenciado. E, de repente, eu vejo que, tem pessoas tão fiéis que acreditam em outras coisas, em outras linhas, e que são bons, entendeu? E aí eu comecei a questionar. Então, assim, hoje, se eu fosse me definir, não sei se eu posso, né, definir, se eu vou... Sim, polêmica, né? é aquele negócio que a gente falou no começo. Não é pecado o que você pensa sobre isso. Se fosse pecado, lógico que não estaria... Ninguém estaria discutindo sobre isso, mas... Hoje eu definiria que eu sou pré-milenista histórico. Eu acho que, assim, eu acredito que o milênio vai ser literal, que Jesus vai voltar e que nós vamos reinar com ele. Em relação à tribulação, eu tendo muito a crer, gosto de falar muito que um amigo meu fala, eu tendo muito a crer de que nós vamos passar pela tribulação, mas torcendo para que aqueles que são pré-tribulacionistas estejam certos. Porque aí a gente não precisa passar pela tribulação. Entendeu? Porque... O que eu acredito é o que eu sempre ouvi. Que é o seguinte, Jesus vai vir, você vai subir, vai ter a tribulação, vai ter o milênio, depois novos céus, nova terra e joia. Sim, você foi doutrinado no dispensacionalismo. É isso. Eu já fui numa igreja que no boletim da igreja Boletim, de papel, estava escrito: nós somos uma igreja fundamentalista, conservadora, não sei o que lá mais, e dispensacionalista. Estava deixando bem claro para quem entrava ali que já pode perceber. É isso que nós somos, entendeu? E ok, tudo bem. Era uma igreja que prega a palavra e tá bom, né? Mas Qual é a igreja? Não posso falar. Tomara que não tenha pego no microfone. É de família? Não vou falar. Quem ouviu, esquece. Não posso falar. Cara, estragando o negócio. Mas, assim, eu acho que, resumindo, depois de tudo que a gente pode falar, assim, dando bem resumão de escatologia, é isso. E aí, a partir daí, é se aprofundar naquela linha que a pessoa mais se identifica ou que ela quer saber mais, entendeu? Mas o geral é isso daí, dentro do cristianismo, claro, né? Porque, por exemplo, se você entender o espiritismo, não existe fim do mundo no espiritismo. Eles simplesmente vão lá. Se você falar de islamismo, a ideia, apesar de ser semelhante, a ideia é outra, né? Também. Então não tem. Eles não acreditam, mas é a hora que começar a acontecer. Eles estavam errados e eles estavam certos. E agora? Sim. E principalmente na eternidade, né? Principalmente na eternidade. Então, assim, é isso. Acho que, resumindo, é isso. Eu acho que é isso. Aonde que entra o anticristo nessa história aí? O anticristo, é verdade. Eu tinha até anotado aqui pra gente falar do anticristo. Cara, tá bravo já. Entendeu? Pô, mas da hora, pô. Não ser anticristo, mas... Pelo amor de Cristo, não por isso, mas... Pode ser que esteja gente presente no nosso meio que seja anticristo já. Então, vamos lá entender assim. O pré-milenista histórico e o dispensacionalismo clássico entende que vai ser um indivíduo específico, entendeu? Que vai nascer em algum momento e que vai reinar e que vai realmente trazer terror para o mundo e trazer o mundo para esse sofrimento, junto com o falso profeta. Tá. Entendeu? Então, uma pessoa... Por quê? Porque é literal. Então, vai vir o anticristo, que vai nesses 7 anos de tribulação, que é o próprio Satanás, não, que vai realmente reinar nesse tempo. O amilenista... Mas ele vai se passar por uma pessoa boa primeiro? Sim.
Sim. Eu quero ajudar o mundo. Então, tanto A que, minha assim, nave dá ré. é muito Essa fita engraçado toda que assim. até muitos livros sobre escatologia, até um tempo atrás, foram escritos na década de 70. E é muito engraçado que, naquela época, as pessoas, assim, a visão que eles tinham do que seria o anticristo e tudo mais, vai desde um russo, né, porque é americano, acho que ia ser um russo, até a ONU. Tem umas pessoas que entendem que a ONU vai ser a base do anticristo, entendeu? Porque ajunta todo mundo e tudo mais. Quando foi criado o euro, algumas pessoas estavam vendo isso como sinal do fim do mundo. Porque é uma moeda comum, países com economia em comum, então muitas pessoas entendiam de que era o prenúncio de que o anticristo ia sair de lá. Então, tem muitas dessas coisas que os crentes, às vezes, dão uma exagerada aí, acho que vê tipo... eu sei que, antigamente, o pessoal falava, quando começou a ter esse negócio de código de barras, de que isso daqui era a marca da besta. Entendeu? Não é, gente. O QR Code também não é Ou marca da então, besta. por exemplo, que quando começou, tem Já é um negócio de chip, não é? do negócio do chip. Mas o que é? Não tem nada a ver. Eu tenho uma pergunta muito, muito clara para responder. Eu penso sobre isso. Use o chip 5G, que é mais rápido. Gente, ainda que Cristo vá... Pensa o seguinte, a igreja primitiva entendia que Cristo podia voltar naquele momento para reinar, certo? Se eles acreditavam nisso, você acha que Deus precisa esperar uma tecnologia como chip, código de barras, para fazer isso daí? Não precisa. Se a hora que Jesus voltar, ele não precisa de nada disso. Entendeu? Então, essas coisas, a gente não precisa ter medo dessas coisas. A gente tem que viver. Hoje, graças a Deus, eu vejo que o pessoal fala bem menos sobre isso, entendeu? Mas antes o pessoal ficava com essas coisas. O problema é esse, né? Entendeu? Soltam uma coisa na mídia e a mídia é tão rápida quanto qualquer outra coisa. E isso que me preocupa são as pessoas que têm o mínimo de conhecimento. Que às vezes lê uma coisa dessa de uma pessoa que não tem uma base nenhuma e aquilo ali passa a ser uma verdade na vida da pessoa. Sim. Por exemplo, as pessoas elas pensam assim, por quê? Porque elas não vão buscar mais informações, ouvem o que os outros falam. Por exemplo, tem uma igreja que recentemente colocou no estatuto dela de que as mulheres não podem cortar o cabelo, os homens não podem ter barba, e que as mulheres não podem usar calça, mas onde está escrito isso na Bíblia? E aí as pessoas, em vez de irem atrás, saber, é isso, que está certo ou não, elas simplesmente aceitam. E com a escatologia é muito disso, porque muita gente não gosta de estudar escatologia porque acha muito complicado, muito difícil. Assim, não que não seja, mas é uma seja, coisa muito... Tem que estudar. Eu acho essencial um cristão querer saber, para você ter uma tese, para você ter uma base de como você pode, numa discussão assim que eu falo, numa conversa, você ter o que defender o que você acredita. Sim. Porque, por exemplo, se alguém chega para mim e pergunta o que eu acredito, eu vou falar. Eu acredito que Jesus vai vir, né? Vai e acabou. Por que você acredita? Porque eu ouvi. Sim. Então, essa a ideia. Mas é isso, acho que o que eu tinha para falar era isso daí. Sensacional, eu acho que assim, claro, obviamente você resumiu do resumo do resumo. Sim, tem muitas coisas, eu acho que é importante a gente sempre estar atento com isso, tomar cuidado com o anticristo, o QR Code não é anticristo. Não, pode ler o que é o nosso QR Code aqui. O nosso QR Code aí. Jaime, obrigado. Valeu, mano. Foi muito bom. Eu gosto muito, principalmente quando fala da tribulação. Tanto é que eu fiquei mais quieto, que eu gosto de ouvir, apesar de ter um pouco de dificuldade. Mas isso é piadinha para quebrar o gelo. Muito obrigado mesmo por esse assunto. Obrigado, gente. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. E, por favor, siga a gente nas nossas redes sociais que passou por aí, que os QR Code está por aí na telinha, para provar para vocês que não é anticristo. Pronto, nossa, agora foi difícil. É isso. Tamo junto, galera. Tchau. Valeu.